Don't you dare look up at me. You owe us that money right now. Herdeiro disfarçado vê perseguição da idosa. E a justiça chegou. Dr. Alberto, neto do venerável fundador do Lar Flor de Lis, recebeu um e-mail surpreendente. Não era uma notificação comum, era o pedido de desligamento formal de Dona Maria. 13 anos de dedicação, sem uma mancha sequer em seu histórico, ela, que era a essência do lar, que fazia os olhos dos idosos brilharem nas aulas de crochê e nas rodas de histórias. A mensagem era fria, protocolar, sem um pingo da alegria que ela sempre emanava. Alberto ficou parado, olhando para a tela. Dona Maria era a razão de ser de muitos ali. Ele tentou ligar para ela, sem sucesso. Ligou para a coordenação, para o RH da fundação. Ninguém sabia explicar. Diziam que tudo estava dentro das normas e procedimentos. Mas para Alberto, que conhecia o coração de sua avó e o legado do lar, aquilo estava completamente errado. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Mas se chegasse como o Dr. Alberto, o herdeiro, todos se preparariam e a verdade se esconderia. Na manhã seguinte, ele ligou para uma agência de trabalho temporário parceira da fundação e pediu um favor incomum. Precisava de um crachá de apoio geral, um faz-tudo eventual, sem vincular seu nome, sem avisar a coordenação. Na sexta-feira, Alberto, neto do fundador e atual diretor da fundação que mantinha o lar, chegou ao local com uma jardineira simples, camisa xadrez e uma caixa de ferramentas. Um rosto novo entre os voluntários. Ricardo, o jovem e ambicioso coordenador, o recebeu com um olhar desconfiado. A agência te mandou, certo? Já pode ir consertar a torneira do banheiro dos fundos. Ricardo nem esperou uma resposta, virando as costas com aquele ar de quem manda. Alberto observou a arrogância, a forma como Ricardo não olhava nos olhos. Aquela foi a primeira anotação mental. Nos dias que se seguiram, Alberto consertou cadeiras, regou o jardim, ajudou na cozinha e observou. Dona Maria estava lá, como sempre, no ateliê de crochê, ensinando com paciência um ponto novo, o sorriso no rosto para as alunas. Mas quando Ricardo entrava na sala, o sorriso dela murchava, e os olhos exibiam um cansaço que Alberto conhecia, o peso de quem carrega algo invisível. Ela evitava o coordenador, falava mais baixo, ocupava menos espaço. Era sutil, e por isso, mais doloroso. No sábado, durante a agitada tarde de bingo, Alberto viu Ricardo humilhar Dona Maria publicamente. Um pequeno erro no estoque de novelos de lã, um erro que Alberto sabia que era da responsabilidade de Ricardo, que havia feito o último inventário, foi usado como desculpa. Dona Maria, por que o ateliê está sem a lã azul? A senhora não é responsável por isso. Ou será que a memória já não ajuda? A voz de Ricardo era baixa, mas carregada de desprezo. Dona Maria apenas abaixou a cabeça e disse: Sim, Ricardo, vou providenciar. Outros voluntários e idosos abaixaram a vista. Alberto, que fingia organizar as cartelas de bingo, viu a dor no olhar dela quando Ricardo virou as costas. Mais tarde, no intervalo, na pequena copa dos voluntários, Alberto sentou-se perto de Ana, uma jovem voluntária. Isso é comum por aqui? Perguntou com a voz casual de quem é novo e quer entender. Ana e seu Zé, um senhor que tomava café, trocaram olhares. Com ela? Sim, disse Ana, baixando a voz. Faz uns meses que o Ricardo pega no pé da Dona Maria por qualquer coisa. Se elogiarem o crochê dela, se ela resolver um problema rápido, se alguém pedir ajuda a ela em vez de ir nele, ele a persegue. É como se o brilho dela o ofendesse. Seu Zé completou. Ela tentou falar com a fundação. Mandou e-mail para o canal de sugestões que tem no mural. Nunca teve resposta. Ninguém aqui aguenta mais. Mas quem vai falar? Ele é o coordenador. Acima dele, só a fundação, e eles nunca aparecem. Alberto sentiu um aperto no peito. O e-mail. Ele tinha esquecido daquele canal, havia delegado a gestão.
Esquecido. A palavra pesou. E ela? Por que não desiste? Perguntou Alberto. Seu Zé olhou para ele com uma expressão cansada. Porque emprego não cresce em árvore, moço. E para a gente, voluntariado é vida. O lar é a casa dela. Se ela sair com uma mancha, quem vai querer ela em outro lugar? À tarde, Alberto viu Ricardo chamar Dona Maria para o pequeno escritório da coordenação. A voz de Ricardo era inaudível, mas a linguagem corporal dizia tudo. Ele imponente, ela um passo atrás, a porta se fechando. 15 minutos depois, Dona Maria saiu com os olhos vermelhos e foi direto para o banheiro. Alberto precisava saber. Ele esperou o movimento diminuir, pegou 2 chás na cozinha e foi até Ana, que arrumava os novelos de lã. Chá? Ofereceu. Ana aceitou. Ela estava chorando, não estava? Perguntou Ana, olhando para o corredor do banheiro. Alberto confirmou. Não é a primeira vez, mas ontem, Patrícia ouviu parte da conversa. O Ricardo ameaçou Dona Maria. Disse que tinha registros de queixas sobre a conduta dela e que ia formalizar para ela não conseguir mais nenhum lugar para voluntariar, a menos que ela parasse de criar problemas, de ir direto aos assistidos, de questionar as decisões dele. Ela saiu sem responder e hoje de manhã mandou o desligamento formal. Alberto sentiu a raiva crescer. Ricardo não sabia que estava ameaçando a alma do lar. Na segunda-feira de manhã, Alberto chegou ao lar Flor de Lis, calça social, camisa impecável, o relógio no pulso que havia deixado de lado. Sem a jardineira, sem a caixa de ferramentas. Ana foi a primeira a vê-lo, paralisou com uma bandeja de biscoitos. Alberto fez um gesto discreto. Silêncio. Ele foi direto à recepção e pediu para falar com o coordenador. Ricardo apareceu, com seu sorriso de gerente, mas seus olhos travaram ao ver Alberto. Doutor, Alberto? Que surpresa! A que devo a honra? Alberto apertou a mão dele com firmeza. Podemos ir ao seu escritório? No escritório. Alberto fechou a porta. Doutor Alberto, não sabia que o senhor viria pessoalmente. Eu sei, nos últimos 3 dias, trabalhei aqui como faz tudo. Consertei aquela torneira que você me pediu. Vi o que aconteceu com Dona Maria na sexta, ouvi o que disse na Copa. Conversei com a equipe, revisei os registros de ponto dos voluntários e os relatórios internos. Dona Maria não tem nenhuma falha. O que existe são cartas de agradecimento de famílias, elogios de assistidos e 13 anos de dedicação impecável. Os registros que você mencionou não existem. Você mentiu. Ricardo empalideceu. Eu posso explicar. Havia questões de gestão? Não, Ricardo. A voz de Alberto era baixa, mas final. Não estamos falando de gestão. Você usou o poder para desmerecer uma pessoa fundamental. Você tem até o fim do expediente para retirar seus pertences. O RH da fundação formalizará seu desligamento hoje. Ricardo, derrotado, tentou uma última cartada, mas eu enviei e-mails para o canal de sugestões, reportando esses problemas. Ninguém verificou. Ninguém perguntou nada. Alberto ficou parado. A justificativa não era válida, mas a informação, sim. 3 e-mails ignorados. O mesmo canal que Dona Maria tentou usar. Uma falha que ele, Alberto, também precisava resolver. Ele saiu do escritório, deixou a porta fechada e seguiu para o salão. Alberto pediu à recepcionista que reunisse todos os voluntários e assistidos no salão principal. Quando todos estavam lá, inclusive Dona Maria, cujos olhos foram da surpresa à confusão, Alberto se colocou no centro. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto, neto do fundador do Lar Flor de Lis e diretor da fundação. Nos últimos 3 dias, trabalhei aqui como faz tudo. Vim porque recebi um sinal de que algo estava errado. E o que encontrei foi além do que esperava. Silêncio absoluto. Ele olhou para Ricardo, que estava no canto. Ricardo está sendo desligado do cargo de coordenador, com efeito imediato.
Você tratou pessoas como descartáveis. Hoje, o descartável é você. A palavra ecoou, alívio, incredulidade e, para alguns, lágrimas. Dona Maria ficou imóvel, olhos fixos em Alberto, como alguém que recebe uma notícia há muito esperada. Alberto virou-se para ela. Dona Maria, a senhora está aqui há 13 anos. Construiu grande parte do que este lar é. Nos últimos meses, passou por situações que nenhum voluntário deveria enfrentar e que eu não soube ver a tempo. Essa é minha responsabilidade também, e eu a reconheço. O salão estava em total silêncio. Recebi sua carta de desligamento. Não vou aceitar. Se a senhora quiser continuar aqui, eu gostaria muito que ficasse. Mas a decisão é sua. Seu Zé bateu palma uma vez, depois Ana. Em segundos, o salão inteiro estava aplaudindo, um aplauso genuíno, emocionado. Dona Maria abaixou a cabeça, depois a ergueu, os olhos brilhando. Ela apenas acenou. Alberto chamou Dona Maria para o escritório. Sentou-se ao lado dela, sem a mesa entre os dois. Eu tentei falar com você, disse ela. Não pelo canal geral, mas pelo sistema interno da fundação. Há meses. Disse que havia um problema sério com a coordenação. Nunca recebi resposta. Depois descobri que Ricardo tinha acesso à caixa de entrada e ele nunca encaminhou. Alberto sentiu um nó na garganta. Ele havia delegado o controle de um canal vital. Eu errei, disse. Não por intenção, mas o resultado foi o mesmo. Fiquei porque este lugar é parte de mim, porque as pessoas aqui são minha família. Mas ninguém aguenta para sempre. Alberto pegou uma pasta. Quero te fazer uma proposta, não como compensação, mas como reconhecimento do que já é verdade há muito tempo. Ele entregou a ela uma carta de nomeação, coordenadora geral do Lar Flor de Lis, com salário e autonomia de gestão. Ela leu, os olhos mareados. Você fez isso antes de saber o que eu ia te contar. Sim. O que você ia me contar era detalhe. O que eu já sabia era suficiente. Ela pegou a caneta e assinou. Tem uma coisa que preciso resolver ainda hoje. As escalas das aulas. Ricardo atrasou tudo e o pessoal não sabe quem cobre o que amanhã. Alberto sorriu, um sorriso genuíno. Resolve. Dona Maria levantou-se, ajeitou o avental de crochê que ainda usava e foi para a porta. Antes de sair, virou-se. Obrigada, Alberto, não só por hoje, mas por ter preservado um lugar que vale a pena defender. Ela saiu, com os ombros mais leves e o sorriso renovado. Alberto ficou sozinho. A justiça, por vezes, não vem com alarde ou discursos. Chega numa segunda-feira de manhã, num escritório modesto, numa assinatura e na imagem de uma mulher idosa, mas com a alma jovem, ajeitando o avental e voltando ao trabalho como se nunca tivesse parado. Essa história não é sobre dinheiro, é sobre caráter, porque quando ninguém está olhando, é ali que a verdade aparece. O cargo pode até impor silêncio, mas nunca impõe respeito. Tem gente que manda, e tem gente que constrói. E cedo ou tarde, quem constrói sempre pesa mais. Se essa história mexeu com você, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que já passaram por algo parecido. E me conta nos comentários, você já viu alguém abusar do poder ou já foi a pessoa que aguentou calada por muito tempo?